Pessoal do Meet me escuta bem? Escutamos. Beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo. Eu vou apresentar um pouco do HTTP e do Burp Suite para vocês. O Burp Suite ele é uma ferramenta que vai usar um pacote de funcionalidades, né? E eles são basicamente, o principal deles é o proxy, que vai fazer a interceptação de requisições HTTP. Então, por isso eu vou explicar um pouco de HTTP primeiro, antes de começar o Burp Suite. Eu queria saber se alguém aqui ainda não fez redes. Maurício, né? Ainda não fez redes. Alguém do Meet também. Se quiser, pode parar. Eu vou falar várias vezes alguns dos termos que a gente usa em redes, algumas partes. Não vou acabar explicando, mas se quiserem parar, eu posso explicar, tentar explicar, para tentar ajudar melhor vocês que não tiveram redes ainda. Mas é basicamente uma retomada dessa parte de HTTP de rede de computadores. Beleza. Então, o protocolo HTTP, né, é o Hypertext Transfer Protocol. Sabe o que é Hypertext? Hum. Hypertext é basicamente os sites, né? A gente tem um texto lá dentro e dentro desse texto a gente vai ter links, hyperlink. E aí, como é que funciona? Em vez de você, por exemplo, acessar o Moodle de uma disciplina numa tarefa para envio e você ir lá no URL escrever moodle.ux.br barra disciplina, barra código, barra tarefa, barra envio, você vai acessando essas páginas pouco a pouco, pelos links através delas. Então, você acessa o Moodle, aí você clica na disciplina, você é levado para o site da disciplina, aí você clica na tarefa, você é levado para esse site, aí você clica no envio, você é levado para esse último site. Então, basicamente, essa interligação que tem entre os sites é o hyperlink, e esses sites são chamados de hypertext. E o HTTP é uma forma de, é um protocolo, aliás, de transferência desses sites. Então, basicamente, como que os computadores vão se comunicar para conseguir conversar e trocar essas informações desses sites. Cliente-servidor. Então, o HTTP é baseado em cliente-servidor. No nosso caso, o cliente geralmente vai ser um navegador do seu computador. E o servidor é um serviço web rodando em alguma máquina, do Google, do Moodle, que vai estar sempre ouvindo em alguma porta, esperando alguém fazer alguma requisição. O cliente ele faz a solicitação e ele aguarda sempre uma resposta. Então, enquanto o servidor não retornar, ele ainda vai ficar aguardando uma resposta. Pensado, esses envios, essas requisições são independentes. Então, você não precisa. O servidor nunca vai saber que você fez a requisição anterior, então você não precisa passar por todos os caminhos, por exemplo, para chegar no envio da tarefa. Depois que você tiver o link, você pode sempre só requisitar isso. O servidor não se importa, ele não sabe que você passou ou não pelas outras etapas para chegar lá. E cada requisição é tratada como nova e individual, então não tem como o servidor saber o que você fez antes. E a porta padrão do HTTP, ele é a porta 80, isso é importante a gente saber. Nem sempre um serviço web vai estar na porta 80, não é obrigatório, mas é o padrão. Então, por exemplo, o seu navegador ele vai assumir que a requisição que está fazendo HTTP vai estar na porta 80 do servidor web e vai requisitar nessa porta para eles. O HTTPS, por exemplo, na 443, acho que eu posso até mostrar aqui. Por exemplo, o site do Gama aqui, ele é um HTTPS. E aqui no meio não aparece, mas sempre que a gente faz uma requisição de uma URL, a gente também está solicitando uma porta específica. Então, no caso, o meu navegador está solicitando a 443. Se eu botar aqui dois pontos 443, ele vai conseguir chegar aqui no site, igual. Ele só não vai exibir. Se eu pedir outra porta, ele não vai conseguir entrar. Por exemplo, a gente tem dois pontos, um, dois, três, quatro. Então, ele está fazendo a solicitação do servidor do Gama no HTTPS na porta 1234 e não está recebendo nenhuma resposta. Está carregando para cima. Provavelmente porque não tem, essa porta não está aberta, não está escutando. E só para demonstrar o HTTP, se eu tirar aqui o S e pedir programa 2.80, ele consegue achar e ele é programado para já jogar a gente no HTTPS. Então, acho que dessa parte é isso. Alguma dúvida? Não, eu queria só fazer umas considerações.
É isso mesmo, muito legal, Eduardo. Massa demais você ter feito essas considerações. Eu queria colocar só naquele slide ali, você colocou sem estado, né? E realmente, né, o HTTP mesmo ele é sem estado. Só que, se você for parar para pensar, é aquilo que o Eduardo falou, né? Então, ele trata cada requisição como única, né? Só que se eu for, por exemplo, pegar o exemplo de um e-commerce, né? Um e-commerce. Se esse e-commerce não tiver estado, você não consegue logar o usuário. Então, o login é um estado, né? Então, quando você loga no e-commerce da vida, né? Num site, etc., né? Você está usando o HTTP, mas você está logando e você está criando um estado lá dentro do servidor. De forma que, se você fizer né? Você vai colocando itens no seu carrinho, né? Então, você está colocando itens no seu carrinho. O servidor tem que entender que aquele item que você visualizou e aquele pedido de item que você mandou colocar no carrinho é seu, né? Por exemplo, é do Eduardo. O Eduardo logou e o Eduardo colocou aquele item no carrinho. Então ele tem que entender que essas requisições elas não são isoladas, né, e vistas como uma qualquer, né? Ele tem que estar dentro de um contexto que a gente chama de estado, ele tem que estar dentro daquele estado ali, né? E para contornar isso aí, o que a gente acaba fazendo, né, no lado das linguagens de programação, por exemplo, PHP e tal, é usar o conceito de cookie, né? Então, o que que a gente faz? Você cria uma sessão com um servidor, né? Ou seja, o servidor agora vai entender que você é você e ele entende, né, a sequência histórica da interação que você teve com o sistema. Como que ele faz? Então, você cria uma sessão e eu te dou um cookie. Um cookie é um conjunto de caracteres gigantesco, assim, né? Que você coloca no seu browser. E aí toda requisição HTTP que é sem estado, você acaba enviando esse número junto, né? E aí lá no servidor eu consigo essa requisição vem com esse cookie eu sei que é do Eduardo. Então eu acabo, né, entendendo e dando e colocando, né, estado e conseguindo identificar essas requisições. Tanto é que um ataque interessante, eu não sei se você vai falar um pouco sobre isso, não sei, né? Mas um ataque interessante é o ataque de roubar a sessão, né? Então, antigamente, hoje em dia é um pouco mais difícil, mas antigamente era relativamente fácil você roubar uma sessão. Então, a pessoa, por exemplo, aí eu vou falar antigamente na época do Orkut, né? Eu não sei se vocês não eram nem nascidos, talvez, né, no Orkut. É. E, mas vocês lembram de Orkut? Alguém sabe o que que era o Orkut? Sim, um usuário de Orkut. Sim, a Ah. gente usava, senhor. Então a galera não é tão nova assim, né? Mas, então, assim, nessa época do Orkut, por exemplo, se você conseguisse roubar o cookie, né, de uma pessoa que logou, né, então, imagina aí, o seu coleguinha logou no Orkut, e aí tem aquele cookie lá no browser dele, né, então tem aquela seção. Se você conseguir roubar esse cookie e enviar uma requisição, o Orkut vai achar que você é aquela pessoa. E aí você consegue logar no Orkut, né, sem precisar de passar pelo login e a senha ali, por exemplo, né? Então você consegue fazer esse sequestro de sessão. E aí você consegue postar para aquela pessoa, você consegue navegar por aquele site como se fosse aquela pessoa, né? Então, como antigamente não era tão disseminado, né? Igual o Eduardo mostrou aí, né? E tentou acessar a 80, porta 80, que é o HTTP normal, né? Convencional, e ele foi direcionado ao HTTPS. Então, o HTTPS, o que que ele faz, né? Eu não sei se o Eduardo vai explicar, mas já adiantando um pouquinho, ele usa na camada de baixo, na camada de transporte, ele usa um socket seguro, né? Um socket que vai encriptar a sessão, né? Então, toda comunicação entre o seu browser e o servidor web é criptografado, né? Então, por isso que chama HTTPS, né? E aí, para você montar esse esquema de criptografia, né, para você saber que você está conversando com o servidor que você realmente está, eles usam certificados digitais, né? Então, você sabe que você está conversando com aquele servidor mesmo, enfim, etc. Então, acaba dificultando o sequestro de sessão nesse sentido, né? Mas é isso, eram as pontuações que eu queria colocar. Muito interessante, né? Então, só para pontuar, né, a galera que não fez redes, etc. Então, a porta, né, que é esse número, ele é o quê? Ele é a identificação, né? É o que o seu computador, sistema operacional, identifica a aplicação para a qual ele vai mandar aquela requisição. Então, você pode pensar o seguinte: dentro do sistema operacional vai estar rodando vários.
vários processos, né? E aí aqui, ó, obviamente, né, eu não vou entrar dentro de sistemas operacionais, conceito, mas você pode pensar que cada processo é uma aplicação. E de fato é, né? Cada processo está executando uma aplicação. Obviamente, um processo é um conceito dentro do sistema operacional, etc. Tem várias coisas ali, mas pense assim, né? Cada aplicação está rodando dentro de um processo. E aí, se tem várias aplicações rodando dentro de um processo e chega dados na rede para o meu computador, eu vou ter que pegar aquele dado e vou ter que passar para alguma aplicação. Então, qual aplicação que eu vou passar, né? Então, eu faço a identificação da aplicação através da porta. Então, se chegou um dado para a porta 80, eu sei que eu tenho que passar para o servidor web que está atrelado àquela porta. Então, a porta ela faz a identificação do processo para o qual eu vou ter que enviar os dados que chegou ali na rede, né? Então, quando vocês estudarem rede, vocês vão estudar as camadas, etc. Então, um dos papéis ali, né, da camada de transporte é fazer essa ponte, né? De chegar dados ali na rede para o seu sistema operacional e ele vai direcionar para qual aplicação ele tem que encaminhar esses dados, né? E aí, normalmente, a gente tem portas que são classicamente usadas, né, por determinados serviços, né? Então a gente tem, né, a porta 80 do HTTP, né? A 433, a 443, né? Do HTTP, 443, do HTTPS. Então tem algumas coisas. Então, assim, a gente tem também para aplicações web, né? A 8080, 8081. E isso começa a te dar o quê? Começa a te dar dicas, né? Do que você pode fazer. Então, você pode simplesmente pegar um número de IP, jogar no browser e o que ele vai fazer? Ele vai tentar acessar a porta 80 de cara, né? Se você colocar um HTTPS, você vai tentar achar a 443, né? Enfim, então dá para você já saber mais ou menos, se tiver alguma coisa numa porta, você consegue meio que deduzir qual tipo de serviço que pode ser, né? Isso são padrões, né? Obviamente, alguém pode configurar as coisas completamente diferentes ali, né? Mas aí ela vai ter alguns problemas, né? Então, por padrão é 443. Se no seu servidor, no seu site não tiver na 443, então vai dar problema, porque todos os browsers vão tentar acessar na 443 o HTTPS, né? Enfim, então aí você tem que fazer redirecionamentos e coisas do tipo, né? Mas é isso, pode ir tocando aí, Eduardo. Desculpa aí pelo. Só queria pontuar algumas questões aí. Beleza. Não, a parte dos cookies, acho que eu vou conseguir mostrar depois no header, né, das requisições, eles estão lá. Ainda não tá, não. Uma coisa que eu esqueci é que o protocolo HTTP, ele faz parte da camada de aplicação da Samba. Beleza? Cabeçalho, então, do HTTP. Bom, aparece no nosso no sim, tá. Então, a gente vai ter dois tipos de requisição, que é, aliás, a requisição e a resposta da requisição. Eles seguem um padrão bem fácil de acompanhar. Você tem, tipo, o método que foi usado para requisição, nesse caso aqui é o post. Aí, depois do método, você vai ter o caminho que foi usado. Então, qual que é o endereço que você está tentando acessar, se é o barra, que é o index.html, se é alguma página lá dentro, esse vai ser sempre o endereço que você está acessando daquele servidor. Depois a gente tem qual é a comunicação, HTTP, e qual é a versão dela. E o mesmo para a resposta, né? Só que a resposta ela não tem um método, ela já vai ser qual é a comunicação e a versão que o servidor está usando e qual que foi o código de resposta para aquela requisição. Então, nesse caso, foi o código 403 e a frase que representa esse código, né? A explicação. Nesse caso aqui, o forbidden. Depois disso, para ambos, a gente vai ter os cabeçalhos do HTTP. Então, o cabeçalho ele sempre segue com algum label, algum nome, e depois o valor representado por esse nome. Então, aqui no slide a gente tem o host, o user agent. Tem alguns que são clássicos, que sempre vão estar ali, mas você sempre pode criar o seu próprio e dar um valor que você quiser. O servidor só precisa estar pronto para interpretar isso ou não. Content length, tem quais são os tipos de texto aceitáveis, né? O cliente vai rodar depois. Para a resposta, a gente tem o servidor, o tipo de servidor, quando que foi feita as últimas modificações, ou quando foi o último acesso, se é para manter essa conexão ativa ou não, entre outras coisas. Depois dos cabeçalhos, a gente vai ter uma linha determinando que acabou o cabeçalho, e aí a gente vai ter, enfim, o corpo da mensagem.
A maioria das requisições de envio, por exemplo, o GET, que a gente está pedindo uma página, não vai ter nada dentro do corpo da mensagem. Mas as respostas costumam ter sempre a página que você solicitou ou uma resposta que o servidor vai te passar. De qualquer jeito, é onde fica a mensagem, enfim, do HTTP. Então, os métodos de requisição. A gente tem o GET, que é usado para obter dados. Então, quando você está pedindo uma página, você provavelmente está dando um GET naquele endereço e pedindo para o servidor te passar essa página. A gente tem o POST, que é quando você quer enviar algum dado. Geralmente, ele só tem aliás, eu pulei um aqui que eu coloquei, que é o head. O head é igual ao get, só que você só está mandando o cabeçalho, você não quer que ele te retorne algum corpo na mensagem. Então, é só quando você quer saber como é que está aquela... Se está lá, se existe ou tal, você só está testando, você dá um head, você não precisa retornar, você não quer o retorno do servidor. Tem post, que ele vai enviar para o processamento algum dado, então você está enviando cadastro, login, você vai enviar no post essas informações, no corpo da mensagem, e esperar um retorno do servidor. O put, que é para atualizar as informações do servidor, então, para substituir algum conteúdo que já esteja lá. E o delete, que é para remover algum recurso, algum objeto que tenha lá no servidor que você queira tirar. Geralmente, o que a gente faz é o get to post, né? E a gente, na maioria dos sites, a gente não tem a permissão para dar um put, um delete. Outros métodos que tem é o connect, que é para determinar, para criar uma conexão com o servidor. O trace, agora não lembro o que o trace faz, mas acho que é para você só checar se o caminho existe ou não. E o patch também, que agora eu esqueci de escrever, eu não sei porque eu não escrevi, mas só de exemplo mesmo. E os códigos de resposta. Então, só voltando aqui no cabeçalho, ele não está aqui. Então, o método de requisição vem sempre aqui como primeiro, a requisição, e a resposta, o código de resposta vem sempre em segundo aqui no cabeçalho da resposta, e a frase explicando qual que é aquele código. Então, vou falar dos códigos. A gente tem nas centenas, basicamente, qual que é a classe daquele código, qual que é a resposta que o navegador vai interpretar, e aí depois o restante dos números é uma extensão, né? Você pode interpretar, adicionar depois qual for que você queira criar. Na centena do 100, então, a gente tem o de informação, então é só um continue, um prossiga, nem botei aqui no slide. E a partir do 200, a gente tem os de sucesso, que vão indicar que a ação que você tentou fazer foi concluída, foi processada, e retorna, por exemplo, o 200, que é o OK, o 201, que é o criado, se você der algum input, por exemplo. No 300, a gente vai ter os redirecionamentos. Então, ele avisa que tem que fazer uma informação adicional para concluir aquele processamento que você requisitou. Por exemplo, quando uma página é movida, ele está informando que você precisa acessar um outro link, dar um outro get. Ou quando você tenta modificar alguma coisa, mas faltou alguma coisa na sua requisição, ele dá um not modified para te informar que você precisa fazer alguma outra ação para concluir esse processamento. No 400, a gente vai ter erros do cliente, então algum erro na requisição, algum cabeçalho que faltou, por exemplo, o não autorizado, se você não tiver acesso àquele serviço, ele vai te informar um erro da sua parte, por ter tentado acessar. Ou o 404, que é muito famoso, né, not found, quando você tenta acessar um link muito antigo ou realmente um site que não existe, ele vai te avisar que você tentou fazer uma requisição num URL inválido. A gente tem um erro por parte do servidor, que são os 500. Aí ele vai indicar que é uma falha do servidor, que ele não vai conseguir processar aquilo por algum motivo, por exemplo, não implementado, 501. E, bom, a gente tem os navegadores, eles vão reconhecer essa centena, né? E o restante é só um código, é humano, né? Para a gente saber o que é. E esses aqui que eu coloquei de exemplo são normas recomendadas, mas você não precisa seguir isso. Você pode criar sua própria. Você tem até espaço para criar suas próprias frases e seus próprios códigos. Então, você tem do 200 até o 299 para determinar sucesso, e você pode definir o que ou desde o 200, ou pegar os exemplos e definir o que o 299 vai significar para o seu serviço. O 399 esses aqui são só sugestões, né? Mas
que costumam ser seguidas, porque é um padrão, e aí o navegador já vai saber o que fazer com essas requisições, mas você sempre pode trocar esses contextos e fazer a partir do que você tiver na sua aplicação. De HTTP, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida até agora? Só é bom de reparar que, para quem, bom, já fez bastante CTF, vê que geralmente quando a gente vai fazer, procurar, né, diretórios dentro daquelas ferramentas, o GoBuster, o Dirbuster, o Dirb, qualquer coisa, muitas vezes eles retornam um monte desses códigos aí pra gente. A maioria é 400, né, porque a gente está tentando um monte de página que não existe, mas aí geralmente as páginas que a gente usa é as que voltaram um código 200, porque é algo que ele conseguiu identificar que existe lá no servidor. Exato. Depois eu vou rodar um CTFzinho e vai ter um exemplo que mostra bem isso. A gente vai ter vários 400 e lá no meio vai ter um 300. Então a gente vai conseguir localizar essa página. Legal, legal. Outra coisa, assim, eu acho que tanto quando a gente dá aula de redes, né, quanto essa introdução que você deu, né, para os alunos, assim, que nunca mexeram, né, obviamente aqui vocês conseguiram estabelecer essas ligações entre as ferramentas que vocês estavam usando durante o ataque, etc., né? Mas muitas vezes o aluno que nunca viu isso e tudo mais, você fica muito solto, é muito difícil de você concretizar isso. Então, eu acho que quando você for para a prática, né, quando você for demonstrando, aí as coisas vão ficando mais claras também, né? E aí esses códigos, essas coisas fazem sentido, porque você fala, você tem que saber que 200 aí a pessoa não vai, essa decoreba, essas coisas aí não funciona muito bem, né? A pessoa não aprende muito. Mas quando você liga isso a uma prática, eu acho que aí as coisas vão ficando mais claras. Beleza. Eu vou tentar demonstrar depois o 300 e o 400, só para a gente ver. E o 200 vai aparecer várias vezes, né? E acho que erro de servidor não vou ter nos exemplos. Beleza. Do HTTP, era isso. Eu vou entrar então agora no Burp Suite. E a parte do Burp, eu não vou conseguir mostrar muito no slide, né? Eu tenho mais uns informativos sobre como usar o browser, a parte da assinatura e o que tem de funcionalidade lá. Depois, na demonstração, é que realmente eu vou entrar e conseguir mostrar como é que usa ele. Mas o Burp Suite ele é uma plataforma de desenvolvimento de testes nas páginas web, então ele não é usado realmente para hackear ou tentar acessar indevidamente, né, no nosso caso, alguma página. Ele é feito para você criar seu servidor web e testar suas páginas enquanto você está desenvolvendo ele. Gerar testes para poder ver se tem alguma falha lá e poder prevenir antes de realmente lançar seu servidor. Uma das funções mais importantes dele, eu acho que é o proxy de intercepção. Então, basicamente, é um servidorzinho que vai passar entre o seu navegador e o servidor web. Então, toda vez que você fizer uma requisição no navegador, ele vai passar primeiro para o proxy. A gente vai poder analisar essa requisição, fazer alterações se a gente quiser, depois enviar para o servidor web. E aí, todas as respostas também vão passar por ali, a gente vai poder avaliar elas e, se a gente quiser, alterar elas antes de chegar no navegador. Ele tem duas versões, né? Aliás, ele tem mais versões, mas a gratuita é essa versão Community, que já vem em alguns CALs das máquinas virtuais, principalmente. Eu acho que não tem nas outras versões, né? Tipo, terminal. Não, acho que ele é só com interface gráfica. E uma das funcionalidades, eu falei do interceptador, tem o intruder, tem o repeater, tem o decoder, tem o target, tem várias, é um pacote, né, de funcionalidades. Eu vou mostrar o intruder e o repeater e o proxy em si, que vai interceptar as requisições. Então, só passando rápido aqui, a gente tem a configuração do proxy. Então, as requisições não passam automaticamente por ele, né? Você vai ter que pegar no seu navegador e pedir para que todas as requisições passem pelo proxy, passem pela porta 80, eu deixei aqui um manualzinho, né? Pelo localhost 8080. Ou você pode usar o próprio navegador do proxy, do Burp Suite, que já vem com tudo preparado para fazer essas requisições e receber elas. Aqui depois a gente tem a instalação do certificado SSL. Se, por exemplo, só fazendo isso daqui, de passar pelo proxy, você não vai conseguir acessar o Google, porque o seu navegador vai ver que tem alguma coisa estranha ali, que tem um proxy diferente. Então, você precisa baixar o certificado SSL do Burp, instalar ele no seu navegador e reiniciar o navegador para poder fazer rodar.
Ou, de novo, só usar o navegador do próprio Burp, já tem tudo isso pronto. E então a parte de interceptação de requisições. Então, basicamente, você vai entrar no Proxy Intercept, ele vai ter uma opção de ligado ou desligado, se você vai deixar o tráfego passar direto por ele ou se você vai parar as requisições para analisar. Você vai ligar a interceptação, vai navegar no navegador, no alvo que você quiser. Nesse caso aqui, a gente pode dar uma olhada no Google, eu vou mostrar um CTF para a gente ver. E a gente vai poder analisar essas requisições, modificar elas, se a gente quiser, e também as respostas, quando elas vierem. E aí lá dentro você vai ver que tem o forward ou drop, que é basicamente se a gente quer que essa requisição siga o caminho dela, se ela está indo para o servidor ou se ela está voltando para o navegador, ou se a gente quer descartar ela e não enviar de jeito algum. Modificações, então a gente pode alterar os parâmetros do cabeçalho, pode alterar o tipo de comunicação, a versão que a gente está usando, a gente pode alterar a parte do corpo, toda a requisição vai estar disponível como texto para a gente alterar. A gente também tem mais fácil uma área que eu vou mostrar depois, só para a gente poder fazer isso mais prático, ele vai ter todos os requisitos e todos os headers separados para a gente poder modificar, não precisa ser direto no texto. Então, o Burp ele vai facilitar para a gente fazer essas alterações. A gente pode fazer injeção de vulnerabilidades, como o SQL Injection, ou só explorar e tentar fazer algum tipo de requisições dinâmicas, várias requisições de uma vez só, uma lista de login, por exemplo, para poder tentar fazer login, ver se algum site reage diferente para alguma entrada. E outras ferramentas, então tem o Repeater, que é basicamente você pegar uma requisição, copiar ela para o repeater e fazer as modificações manualmente nele. Você tem o intruder, que é para fazer essas modificações automáticas. Então, você vai dar uma lista, fazer força bruta para tentar invadir alguma coisa, o fuzzing também. Você tem o scanner, que teoricamente identifica automaticamente as vulnerabilidades, mas eu dei uma pesquisada e o scanner parece que é só no Pro. Eu até achei um botãozinho lá, mas ele está cinza, então não vai dar para usar. E o target, que você consegue mapear todo o site, pelo menos a parte que você acessou dele, e ele vai ficar salvo no target para a gente poder analisar depois. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Senão eu já vou começar a demonstração. Acho que vai ficar mais claro vendo, né? Pode ir para a demonstração que aí a gente consegue conectar, né, os conceitos. Beleza. Então, o Burp, para quem tem pelo menos essa mesma versão que eu, vai estar aqui no Kali, Burp Switch. Quem já tiver ele aí, quiser ir acompanhando e tirando dúvidas, pode ir perguntando. Ele está abrindo agora. Então, ele pede se eu quero fazer um projeto e ir salvando ele ou se é só temporário. Vou fazer temporário, por enquanto. Tá dando para ler? De alguma coisa, eu só cliquei em seguir. Beleza, a gente vai ter aqui o burp. Se a gente vier aqui em proxy, a gente vai ter o que eu estava falando, então, de o interceptador de proxy. Eu não vou demonstrar como é que faz aquela configuração, pelo menos não agora para o navegador, por exemplo, Firefox. Eu vou usar o navegador próprio do burp. Então, eu vou clicar aqui em Open Browser. Ele vai abrir esse navegador aqui para mim. E o que eu vou fazer é ligar a interceptação. Então, todas as requisições que eu fizer agora vão parar aqui para mim analisar elas antes de enviar para o servidor. Então, eu vou acessar aqui o site do grupo que criou o Burp. E aí, o que a gente vai ver aqui no navegador é que ele vai ficar carregando, esperando uma resposta, né? Enquanto ele não receber a resposta do servidor, ele ainda vai continuar carregando. E aí, aqui no Burp eu recebi a requisição. Então, se eu clico nela, eu vou ter aqui embaixo a requisição. Então, como eu tinha mostrado antes, a gente tem o tipo do método da requisição, né, o GET.
qual que é o endereço. Então, eu pedi para o host o barra mesmo, né? E qual é a comunicação, HTTP e a versão que eu estou usando. E aí aqui do lado a gente consegue ver as mesmas informações, não no texto, mas por tópicos. Então, por exemplo, não preciso ler. Request attributes, que é para essa linha mesmo, né? Então, get no endereço barra, usando um dos dois, nesse caso, nenhum dos dois, né? Eu posso clicar e alterar HTTP1 ou HTTP2. E ele automaticamente vai fazer as alterações aqui no texto em si. Depois disso, a gente tem os headers, e aqui tem o fluxo que o professor comentou, né? Eles são um texto grande que não dá para entender, mas o servidor está pronto para saber quem que é a partir desses fluxos. E eles são modificáveis, então eles vão estar aqui. Estou muito enxergando. Aqui no request hooks, então todos eles têm também um nome de tipo e um valor associado. E depois a gente vai ter para essa requisição os headers em si. Então a gente tem, por exemplo, mais hooks, user agent, accept, tem a parte de quais linguagens a gente está aceitando para esse navegador, que é um navegador. Tem várias informações aqui que a gente pode alterar se a gente quiser, por exemplo. Vou alterar isso aqui. Não queria alterar esse, mas vai estar no CTF depois, mas eu posso alterar qual que é o agente que está fazendo a comunicação, então isso aqui. E aí, quando eu altero, ele automaticamente vai alterar aqui também. A gente pode ver aqui, foi alterado. E beleza. Aqui, então, em cima a gente tem a lista de requisições que estão em espera, né? Estão travadas. A gente tem as requisições e as respostas. Nesse caso, a gente só tem a requisição, por enquanto. E para pegar as respostas, tem duas formas. Ou eu clico na requisição com o botão direito e peço para pegar a resposta dela. Deixa eu... Aqui. Então, do intersect, eu peço para interceptar a resposta a essa requisição. O que eu posso fazer também é modificar os filtros que vão travar as requisições aqui. Então, se eu vier aqui no Proxy Settings e descer um pouco, eu tenho quais são as requisições que vão parar para mim e quais são as respostas que vão parar para mim. Nesse caso aqui, nenhuma resposta está parando, está desativada, então eu posso ativar aqui para todas as respostas pararem, seguindo essas regras. E aqui as requisições, ele está parando praticamente todas, exceto as que são GIF, imagem, PNG, esse tipo aqui, para evitar ter muita coisa lá. Então ele está filtrando um pouco as requisições. Beleza? Então eu habilitei aqui só para a gente ver todas as respostas, não ter que seguir elas. E o que eu faço agora? Então, essa requisição está travada aqui no meu Proxy. Eu vou selecionar ela e vou dar um forward para encaminhar ela para o destino dela. Nesse caso aqui é para o servidor web. Então, eu vou aguardar e agora eu recebi uma resposta. Está escrito aqui, né? Resposta e eu estava requisição. E aí, quando eu recebo uma resposta, eu vou ter sempre qual foi a requisição, representante daquela resposta e a resposta em si. Então, que nem eu mostrei no slide, a gente tem qual que é o tipo de comunicação, a versão que o servidor está usando e qual foi o código de resposta. Nesse caso, foi o 200, que é o OK. Ou seja, o servidor conseguiu processar e deu tudo certo com a requisição. Aí aqui embaixo a gente vai ter os cabeçalhos de requisição, de resposta. Depois do pula-linha, a gente tem o corpo da mensagem. Nesse caso, o corpo da mensagem é uma página HTML. E aí, aqui também é legal, a gente pode renderizar essa página HTML no render. Então, ele vai mostrar para a gente, antes de jogar lá no navegador, qual foi a resposta que a gente recebeu. Lembrando que aqui ainda está travada, a resposta não chegou no navegador ainda. Se eu vier aqui, o navegador ainda está carregando, esperando a resposta. Você pode subir lá em cima do cabeçalho de resposta de novo? Posso? Cara, o que é aquele server delete cars from users? Aonde? A linha 5 ali. E fodeu, cars. Legal. E aí tá, se a gente for tentar achar ela, vai estar aqui em request headers. Não. Request response headers. Delete Carlos famoso. Beleza.
E aí, aqui, então, a gente tem a resposta travada, a gente tem sempre duas opções, ou forward, para enviar para o destino, nesse caso, o navegador, ou drop, que é para abandonar essa requisição, essa resposta, e não enviar para o navegador. Nesse caso, eu vou enviar, só para a gente ver ela chegando. Então, ela já chegou no navegador, ele já sabe o nome do site e tal, mas ele ainda não exibiu porque ele provavelmente está pedindo mais coisas para poder montar o site. Então, os banners, as imagens, o CSS, acho que está aqui também. Aqui, os CSS, os estilos. Então, ele ainda não desenhou o site lá para a gente. Ele vai fazer só vai renderizar depois que tiver mais coisas. Então, uma opção que a gente tem, em vez de fazer forward um a um do que está selecionado, por exemplo, aqui, do Google, a gente pode vir aqui na seta e pedir forward all. Aí, quando a gente clicar, ele vai mandar tudo de uma vez. Aí sempre vai vir mais coisas e tal. A gente pode filtrar melhor isso. Por exemplo, o Google Fonts, a gente pode filtrar, que sempre vai aparecer. E aí, depois que ele termina todas as requisições, a gente consegue ver a página aqui que foi enviada. Beleza, eu vou mostrar agora o login deles aqui. Então, só para não ficar travando, o que eu posso fazer é desabilitar a interceptação, só para eu conseguir chegar na página sem ter que dar forward all. Entrar na minha conta. E aí, aqui, por exemplo, a gente tem uma página de login. Então, eu vou dar um exemplo aqui. E alguma senha. E aí eu vou vir, antes de enviar, né, eu vou vir aqui, ligar a interceptação e dar um login. Então, chegou um post. Post é um método de envio de dados para o servidor. Então, se eu olhar a requisição, deixa eu só aumentar aqui quando a gente vai vir. Tá, o post, então, a gente vai ter qual que é o URL, né, o endereço que a gente está enviando. Nesse caso é o /users, e aí tem um query aqui. A versão e a comunicação. E aqui embaixo, depois dos headers, depois da linha em branco, a gente vai ter os dados que estão sendo enviados nesse post. Aqui fica meio difícil de entender, ele tem esses códigos aqui. Então, se a gente olhar no inspetor, aqui do lado, a gente tem no request body parameters, a gente vai ter os dados que a gente está enviando ou está solicitando para o servidor. Nesse caso, a gente tem um e-mail, a gente tem a senha, a gente tem o remember me, que eu coloquei como false, e outras informações aqui de token e tal. Então, por exemplo, uma utilidade seria... acho que todo mundo teve esse problema. A gente estava tentando fazer o Google One, né, para conseguir o Gemini, e o site não estava aceitando ufsc@grade.ufsc.br, por algum motivo ele não aceitava, mas se você mandasse o ufsc.br, ele aceitava. Mas a gente não tem um e-mail ufsc.br, só tem o grade. Então, o que a gente poderia fazer é mandar uma requisição como ufsc.br, travar ela aqui, fazer a alteração, por exemplo, grade.ufsc, e então enviar para o servidor. Claro que isso só vai funcionar se quem estava impedindo a gente era a página, não o servidor. O servidor já está preparado para bloquear, não funcionaria, mas se for a página, ela não conseguiria bloquear o ufsc.br. Quando ela gerasse a requisição para mim, eu poderia vir aqui, simplesmente alterar, pegar um enter, e pronto, a gente consegue ver aqui embaixo que foi alterado, e aí eu posso enviar, dar um forward para o servidor receber essa opção. Deixa eu fazer uma pausa. Você chegou a fazer isso lá no site? Não cheguei a fazer isso. Nem sei se pode. O professor que vai confirmar ou não. Mas eu dei outro jeito. Eu não consegui. Tem um site que cria e-mails temporários.edu. Aí você consegue. Eu só também não sei se é permitido. Eu vi que tinha uma galera pegando esse bagulho sem poder. Que o Google ficou puto, eu acho. Quem? Acho que tinha um monte de gente pegando esse negócio com licença de aluno sem ser aluno, tá ligado? Sim, aluno. Eu vi uns formados aí que pegaram, né? Mas beleza. Depois eu vou contigo, eu acho que pegou esse vídeo. De boa. Eu tento isso aqui. Podia tentar, né? Pra testar já. Vamos testar.
Vou fazer aqui na aula, aquele educacional. Beleza. Deixa eu demonstrar, então, algum daquelas requisições, daqueles códigos, só para a gente ver. Então, eu vou voltar aqui pro... Eu vou desligar a interceptação, para ficar mais prático. Vim aqui na página original. Tá desligando. Eu vou tentar acessar um caminho que não deve existir, só para a gente ver o que acontece nas requisições. Então, eu vou ligar de novo o interceptador. Vou dar um barra. OPSEC. Então, eu gerei um GET aqui com o endereço barra OPSEC e vou enviar para o servidor para ver o que a gente vai receber. Então, de resposta, a gente recebeu um 404, not found. E aqui embaixo, depois dos headers, a gente vai receber uma página dedicada ao 404, que geralmente todo site vai desenhar uma página para isso, mas não é obrigatório. Só de dar uma 404, o navegador já vai saber que não deu certo. E a gente pode só, eu vou renderizar aqui a resposta antes de enviar para o navegador. Então, aqui está a página que a gente vai ver. E se eu quiser, antes da página chegar no navegador, eu posso modificar ela também. Então, por exemplo, a gente tem um texto aqui embaixo. The request item was not found. Se eu pegar isso aqui, eu tenho que encontrar isso. Vou usar um search, né? É mais fácil. Aqui, ó. The request item was not found. Vou apagar essa frase. Vou deixar só a segunda. Beleza. Se eu der um render aqui, ele já vai mostrar como é que está agora. Tem aquela frase. E se eu der um forward all, quando chegar aqui no navegador, não chegou ainda. Tem mais alguns para forward. Chegou. Tem uma página de não encontrar, porque eu tentei acessar. E eu consegui fazer a modificação por break switch antes de chegar no navegador da página em si. O 301, né, o modificado permanentemente, deixa eu mostrar para vocês. O que eu vou fazer é acessar o HTTP, e aí o site vai mandar a gente acessar o HTTPS. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu só desligar o interceptador. Tirar aqui o S. Só para confirmar, vou mandar na 80 também. Beleza. Ligar o interceptador e enviar a requisição. Então, chegou uma requisição no barra. Acho que não tem nenhuma informação importante aqui. Eu vou mandar para o servidor. O servidor me retornou. Ok, ele foi direto, ele não parou aqui. Deixa eu ver. Não era para ter parado. Deixa eu tentar de novo numa aba nova. Então, é que ele está mandando HTTP. Eu testei algumas vezes e dava errado na metade delas. Vamos ver se eu guardo. Deixa eu dar um. Eu não estou conseguindo demonstrar que o navegador está trabalhando antes de mim para poder fazer o HTTPS. Uhum. Tentar só mais uma vez, depois eu disse. Vou tentar. Não, não vai dar certo, não está ligando. Um drop out. Aqui a gente também pode dar drop out, tá? Se quiser deletar tudo. E vou mandar um HTTP na porta 80. Agora vem o HTTP. Eu vou dar um forward.
E aqui a gente recebeu, então, o 301 movido permanentemente. E aqui o que é interessante é que o 301 ele tem que ter o header location. Deixa eu ver só o localizo. O primeiro aqui, ó. Ele te informa para onde você tem que ir. No caso, ele me mandou ir para o HTTP de novo. Vamos seguir. O que acontece? Então, vou requisitar o HTTP de novo. Eu found. E agora ele está pedindo para eu acessar o HTTPS. Então, o navegador ele nem vai renderizar a página. Aqui embaixo a gente pode ver que tem uma página de 302 no Revit. Posso renderizá-la aqui. Mas o navegador nem vai chegar a renderizar isso porque ele está esperando para chegar nesse novo local. Então, ele acho que a gente já tem o Google aqui no HTTPS. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Eu vou entrar no CTF agora. Não sei se o professor tem alguma coisa. Não, pode seguir. Tá bem legal, muito massa. Então, essas interceptor, mas você não consegue modificar dados no servidor. Você consegue modificar dados no teu navegador. Sim, eu estou fazendo requisições, né? Sim. Então, ele sai do navegador um pedido, esses eu consigo alterar, Consegue alterar o pedido. mas tá? o do servidor é só uma resposta. Então, eu não consigo mudar nada lá. Só consigo mudar os meus pedidos. Sim. Porque é um protocolo de comunicação, né? Sim. Então, só consigo mudar as mensagens, sabe? O que está lá, nem no navegador. Sim. Eu mudo a resposta que ele me retornou, por exemplo. Deixa eu ver a resposta. É só você pensar assim, ó, que esse proxy aí, ele está entre o seu browser e o servidor. Então, tudo que o seu browser vai enviar para o servidor, ele manda primeiro para o proxy, e aí você pode fazer alterações, e tudo que o servidor enviar como resposta, ele envia para o seu proxy. E aí você pode mudar a resposta antes de enviar para o navegador. Aí você pensa, mas e aí, né? Como que eu posso usar isso de forma maliciosa? Normalmente a gente usa isso de forma maliciosa porque muitas vezes o front-end tem uma série de travas que você não consegue mudar, né? Você não consegue, sei lá, tem lá o formulário e tudo mais, e aí você quer mudar alguma coisa no envio do formulário, só que o front-end está bloqueando, ele não deixa você colocar, igual o Eduardo citou, né? O endereço de e-mail específico, por ter um JavaScript ali que tá travando, etc, né? Então, quando você está travado ali no front-end, né? Então, o que que você faz? Você manda para o seu proxy, aí você consegue pegar a requisição e antes de enviar para o servidor, você altera a requisição para o jeito que você quiser. E aí você pode fazer requisições maliciosas, fazer um bypass pelo front-end, né? Então não estava aceitando o @grade. Aí você coloca para ele colocar o grade, né? E aí você manda para o servidor passando pelas travas do front-end, por exemplo, né? E aí você intercepta a resposta do servidor, é interessante para você entender o que de fato o servidor está enviando e o que ele está enviando, etc. E aí, às vezes, você pode limpar algumas travas que veio do servidor antes de jogar para o browser. E assim você consegue fazer manipulações, você consegue enviar para o servidor requisições mal formatadas para ver se você quebra ele, para ver, né? Então você consegue fazer muita coisa nesse sentido. Essa é a ideia. Beleza. Obrigado, professor. Beleza. Vamos para o CTF, então. Esse é um CTF que eu encontrei que usava o Burp, mas como o professor mencionou, a gente poderia ter usado talvez naquele que a gente precisava mandar um PHP e o site não deixava a gente tirar o ponto PHP para fazer o SQL injection. Não, PHP. Abriu o terminal reverso, Abrir o né? terminal reverso. A gente poderia ter usado provavelmente o Burp, porque daí a gente só envia o endereço que a gente quer sem passar pelo outro navegador. Aqui eu estou então no meio de um CTF. Vou copiar o link dele. E quando a gente abrir, deixa eu dar um drop. Eu vou parar de interceptar que é mais fácil. Jogar aqui então. E ele vai encontrar. Não, porque eu não iria. Eu tenho. Vou fazer uma proposta. Não quer completar. Não quer completar. Como que chama? Eu tenho.
Ou não? Quer completar? Dá certinho, claro. Então, eu acessei aqui o site, o servidor web me tornou essa página. Ele está falando aqui que cada usuário deve usar o seu próprio codename no user agent para poder acessar suas próprias páginas. E então, o que a gente tem que pensar nesse CTF para resolver ele é que a gente já tem um username, né? A gente é. Então, se a gente vier aqui nas requisições, eu vou interceptar novamente. Vou atualizar a página. Quando eu recebo a requisição, eu tenho essas informações aqui no cabeçalho. E no user agent eu tenho basicamente qual que é o... Não sei se é o navegador ou o que eles se referem nesse caso aqui. Mas o que eu vou fazer é tirar, então, esse cara. Então, em vez de vir no texto, eu vou vir aqui no inspetor. Eu não enxergo uma lista. Request headers. E aqui, então, o user agent eu vou mudar para R. Alterado aqui, então. User agent R. Vou dar um forward nesse cara. E a gente recebeu uma resposta. Eu vou só colocar no navegador para a gente ver. Então, aqui é a resposta. Aí aqui ele está informando que tem 25 employees, 25 empregados. Cada um vai ter o seu codename, que a gente tem que usar o codename no user agent. Aí você consegue meio que deduzir que são 25, mas esse aqui deve ter uma letra para cada um deles. Então, o que eu vou fazer é uma requisição para cada uma das letras. E aí que entra as outras funcionalidades do Burp. Então, eu vou travar mais uma requisição aqui para a gente ver. Então, eu vou pegar essa requisição e vou enviar para o intruder. Não, para o repeater. Então, eu vou vir aqui no repeater. Eu tenho qual foi a requisição. E, na verdade, é um intruder mesmo. Cadê? Intruder. Aqui no intruder. Então, aqui no intruder eu tenho os campos de payload. Então, eu vou selecionar quais são os campos que eu vou querer alterar para poder enviar isso para o servidor de várias formas diferentes, com vários payloads diferentes. Eu posso dar um alto, que ele vai tentar detectar aqui quais são os campos, ou posso só adicionar. Então, o que eu faço? É selecionar o campo. Deixa eu pegar aqui. User agent. Não, adicionar. E aqui no payload ele vai perguntar o que eu quero colocar. Eu posso adicionar um por um, dando o texto aqui e o edit, para criar uma lista de itens. Ou eu posso pegar e fazer o load de alguma lista que a gente já tem. A gente costuma usar, né, as listas, então eu vou criar uma lista aqui rapidinho, com A até Z. Quem sabe a ordem certa aqui? Não faz diferença. Tudo tá bom. É. Beleza. E aí eu vou carregar aqui só para demonstrar para vocês. Não. Load. Então aqui tem alguns dos que a gente costuma usar. Eu coloquei lá no nome. Esse aqui. Open. Ele vai colocar aqui para mim todas as linhas que ele vai tentar para esse payload. Eu tenho aqui também alguns tipos de processamento de payload, então o que eu vou fazer para cada um deles. Tem também o que eu vou fazer com as respostas para esses payloads. Aqui eu vou só começar o ataque, então start ataque. E aí tem um problema no Burp Community que ele é meio lento. Ele tem um travador de tempo para fazer as requisições. Mas, como são poucas, vai ser bem rapidinho. E aqui a gente consegue ver que todas deram ok, só que essas páginas não vão ser visíveis. Se eu vier aqui em alguma delas, por exemplo, na B, e vier no response, eu consigo renderizar ela para a gente dar uma olhada. Então não tem nenhuma informação nova, é a mesma página que a gente já tinha.
Mas se a gente olhar o C, a gente tem uma requisição diferente, uma resposta diferente do servidor. Nesse caso aqui, o 302 é que foi movido. Então, o que eu vou fazer? Ele também renderizou a mesma página, mas vai ser diferente. Então, eu vou voltar aqui para o intruder. Aqui. E aqui no user agent, a gente sabe que agora a gente pode tentar o C, que tem uma coisa diferente ali. Deixa eu... E vou tentar o C, só para ver que a gente recebe diferente, então. Forward. Então, como a gente viu lá, a gente recebeu um 302. Found. Ele vai dar um location, ou seja, uma página que a gente tem que acessar. Ele vai tentar redirecionar a gente. Então, vamos dar um forward para ver essa página. Dar um get para pegar essa página. E receber, então, no navegador essa página. Então, atenção, Cris, que é o nome do usuário. Você se lembra do nosso acordo? Você precisa falar para a gente J sobre aquilo o mais rápido possível. E também troca a sua senha, que ela é muito fácil. Então, aqui a gente descobre um usuário e que a senha dele é muito fácil, ou seja, uma senha muito comum. Então, a gente poderia também fazer o uso de login dentro do SSH, provavelmente, com esse usuário e tentar senhas comuns para poder acessar ela. E basicamente aqui que termina essa parte do burp no CTF. Legal. Legal. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci de mostrar mais alguma coisa. Eu Esse acho que repeat, tá o excelente. que que serve? Como é que é? O que que serve o repeater? O repeater, você manda só uma requisição, em vez do intruder que você pega um payload e manda uma lista, você pode mandar repetições dessa aqui. Porque o que acontece? Você tem as seções do navegador, né? Então, aqui no proxy, quando eu dou algum get, todos esses gets que estão aqui no navegador estão atrelados a esse proxy. Uhum. Se eu mandar no repeater, eu estou fazendo tipo uma outra sessão separada daqui. Então, tudo que eu enviar pelo repeater não vai chegar no meu navegador, só vai chegar aqui no repeater. Então, eu posso, por exemplo, fazer tudo isso que eu fiz do A, do B, do C direto no repeater, só que é só uma vez, né? Ele não. Sem modificar a requisição original do navegador. Pode crer. O mesmo do intruder, né? Que eu fiz. Todas as requisições que eu fiz não foram para o navegador, só chegaram aqui no proxy. E aí, quando eu quis ver no navegador, eu voltei no proxy e fiz alteração por aqui. Nossa. O que eu falei do target. Então, ele meio que mapeia todas as páginas que a gente acessou. Então, tem o barra, tem o agent, o Google também. Esse cara aqui que a gente vai acessar tem várias coisas que ele recebeu. Então, várias pastas. E o que eu falei do scanner. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui se eu dou um direito, tem um scan, mas não tem como escanear. Mas basicamente ele tentaria fazer alguns scans automáticos dessa página, de algumas requisições que são conhecidas por quebrar site, coisa assim, tentar botar um SQL injection automaticamente em alguns campos. Mas ele não está disponível, pelo menos nessa versão aqui. Mas é coisa que a gente sabe fazer, então É tá coisa de que a gente boa. está fazendo. Então, Esse servidor não fica sabendo de que a mensagem foi interceptada e alterada. Ele só vai receber uma mensagem diferente. Não tem como Não saber. tem como saber se foi interceptada ou não. tipo, ele sabe que passou pelo proxy porque o proxy tem a própria porta, o próprio IP, né? Então ele meio que sabe que passou por ali, mas ele não sabe que é um proxy, só que alguém pediu. Então não tem como saber que foi interceptado. Nem ele, nem o navegador. O navegador, tem que configurar ele, né, para passar pelo proxy, mas tirando isso, se você não souber que foi configurado, não tem como saber que passou por ali. E daí você estava usando o navegador próprio do Burp, né? Você disse. Isso. Eu posso mostrar como é que faz a configuração. É que eu acho que o navegador do Burp é tipo a mesma coisa, só que ele já vem configurado, né? Isso. Que só não vai ser, por exemplo, se eu uso o Opera ou o Firefox, vai ser diferente. Esse é o Chrome ali que eu uso. Eu uso o Chrome. Mas basicamente você vem aqui no set. Né? Network Settings. E aí ele vai estar sempre usando o proxy do sistema. Você usa o proxy manual. E aí aquilo que está lá no slide é o localhost na porta 8080.
mesmo para HTTPS. E aí, se eu fizer alguma requisição aqui, vamos ver. Já travou. Deixa eu ver aqui. Google.com. E tem a parte do certificado. Você também precisa fazer o certificado. Porque senão ele não vai aceitar. Cadê? O certificado é pro HTTPS, né? Mas a maioria é HTTPS também, sim. Quer dizer, no CTEPS não é, né? Mas a maioria dos sites é HTTPS. Deixa eu... Você vai vir e vai dar um HTTP dois pontos. Burp. Ele vai te botar na tela do Burp. Tem o CA Certificate. Você baixa isso daqui. Aí depois você vai vir no Settings de novo. E vai instalar o certificado. Import. Aqui. Aí você só importa isso e ele já vai funcionar. A maioria dos CTFs não precisa do certificado, porque eles são, né, um servidorzinho básico. Mas para as páginas em si você precisaria. Beleza. Alguma coisa, professor, para comentar? Não, não, muito legal, muito massa. Eu gostei da demonstração ali do CTF, bem interessante, né? Mudar o agent ali. É interessante isso, né? Essa questão assim de você poder manipular a requisição e os headers, né, da requisição, etc. Então, eu acho isso bem interessante porque demonstra o potencial da ferramenta, né? Então, como eu tinha falado ali para o Maurício antes, né? Foi o Maurício que tinha perguntado, né? Sim. Beleza. Então, é isso, né? Então, faz a requisição do browser, ele intercepta no proxy, aí nesse proxy você consegue mudar absolutamente tudo. Você consegue mudar todas as travas que o desenvolvedor colocou no front-end, você consegue burlar e você consegue adicionar qualquer coisa ali para formatar uma requisição maliciosa. E a partir dali sai para o servidor, né, do jeito que você quer. E aí, no caso que o Eduardo alterou, foi o agent ali. Mas daria para alterar muita coisa, né? Se você estudar o HTTP, tem várias outras coisas, né? Tem a questão do cache, né? Tem questão do keep alive, que dá da sessão, tem os cookies, então dá para alterar muita coisa ali. E é isso, basicamente é isso, pessoal. Muito, muito bom. Gostei muito da aula, Eduardo, massa. Eu Obrigado. tô gravando tudo aqui e aí eu vou editar e subir depois para o YouTube e aí eu mando lá pro pessoal lá no grupo. Beleza. Show de bola. Mas é isso, massa. Agora a gente pode usar aí como ferramenta de ataque nos CTFs esse proxy aí, né, de interceptação da HTTP do Burp Suite.